E aí, pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje é mais curto. Eu vou falar sobre um artigo do Michael Hilmer chamado Por que as pessoas são irracionais sobre a política? E eu vou deixar aqui na descrição uma tradução desse artigo, que está na Crítica na Rede. A tradução foi feita pelo Hélio Carneiro. E, bom, esse artigo ele, ele visa elencar alguns problemas do debate político. Michael Hilmer cita três características fortes do debate político, enquanto problemáticas mesmo, e cita quatro fontes para esses problemas do debate político. E pretende defender que uma dessas fontes é a principal e que ela mais ou menos subsiste às outras e que as outras três isoladamente não dão cabo de explicar os problemas, em sua maioria, do debate político. Bom, três dessas características que o Michael Hilmer cita são a difusão do debate político, ou seja, não são algumas pessoas que discordam politicamente, mas várias. O debate político e sua discordância, né, as discordâncias políticas são difusas. Quaisquer duas pessoas que você selecionar terão diversas discordâncias políticas. A segunda característica que ele elenca é que as discordâncias políticas são fortes, o que significa que as pessoas têm posições obstinadas, né, e convictas sobre elementos do debate político. E a terceira característica é que as discordâncias políticas são persistentes. O debate geralmente ele é prolongado e as pessoas não costumam abandonar tão facilmente sua posição política, assim, mesmo que um debate perdure por horas ou meses, se você tem um contato próximo com determinada pessoa discordante. E as quatro posições que funcionam como fonte das discordâncias políticas, o Michael Hilmer começa elencando a primeira como a complexidade do debate político, a segunda como ignorância, seja das informações e dos fatos políticos, quanto também ignorância sobre a própria ignorância. A terceira fonte é a divergência de valores, sejam valores políticos no sentido axiológico ou valores morais mesmo, que fazem com que os indivíduos partam de uma base diferente e que mine as possibilidades de uma racionalidade no debate. E a quarta fonte, que para o Michael Hilmer é a principal, é da irracionalidade. Ou seja, as pessoas são irracionais sobre a política, e é este o título do artigo. Bom, a primeira fonte, o Michael Hilmer critica porque se a complexidade do debate político fosse o suficiente para isoladamente explicar as discordâncias políticas, então o debate político seria tão somente análogo a um debate matemático, por exemplo. Quando colocamos dois matemáticos para debater sobre álgebra, tão logo um apresenta um livro recente com um resultado renomado, reconhecido pela academia, com muitas citações, e tem também ali uma demonstração algébrica, com todo o rigor formal, lógico, matemático, e não vai demorar muito até que o outro matemático aceite o erro sobre a questão ali debatida, o que factualmente não acontece na política, né? No debate político. Então, já é uma estranheza com relação à complexidade do debate político enquanto fonte principal, ou que seja uma fonte única das discordâncias políticas.
Um outro problema também é da questão da força. Eu falei da questão da persistência do debate político que se estende em relação à sua complexidade, coisa que não acontece, por exemplo, com um debate algébrico, matemático. Mas tem também a questão da força das opiniões e do debate, que é a segunda característica que o Michael Huemer elenca nos programas da discordância política. Quando você coloca um matemático conversando com outro matemático, os dois reconhecem o seu conhecimento, assim como reconhecem o conhecimento do outro sobre a matemática. Também eles reconhecem sua limitação, ao passo que, se um mostra um resultado de geometria algébrica, enquanto estavam falando tão somente de álgebra abstrata, e um matemático só tem conhecimentos profundos sobre álgebra abstrata, ele tão logo vai reconhecer sua ignorância concernente à geometria algébrica, e isso fica patente no debate. Agora, no debate político isso não acontece. Você vê ao sabor do vento pessoas opinando e palpitando obstinada e apaixonadamente sobre marxismo, sobre comunismo, sem terem lido uma página sequer do Capital, sem terem lido Salário, Preço e Lucro, que é um livro curtinho, ou o Manifesto Comunista, que também é curtinho. Então, esse reconhecimento da própria ignorância não é algo comum no debate político. Então, reconhecer a complexidade do debate também não é algo comum no debate político. Porque se uma pessoa reconhece a própria ignorância, ela reconhece que há uma complexidade a qual ela não dá conta no debate político. E não parece ser o caso. Bom, a segunda das fontes que não é a fonte da discordância, era a fonte da ignorância. Bom, a fonte da ignorância também, ela, para o Michael Huemer, ela é problemática, porque parte do pressuposto que se o oponente for tão logo notificado de sua própria ignorância, e se lhe for apresentado uma cartilha ou qualquer conhecimento que ele não tinha e que fica evidente que ele não tem, se esse fosse o caso da fonte de suas discordâncias, então ele deveria retroagir ali em sua obstinação e voltar atrás mesmo, reconhecer sua ignorância e resolver o debate, ou menos suspender seu juízo. Mas vemos que comumente não é o caso de as pessoas suspenderem juízos políticos, sequer para entrar na neutralidade, muito menos para conceder a opinião contrária. Não é muito comum que as pessoas cedam dessa forma. Um outro problema que o Michael Huemer coloca também, ainda nessa posição do conhecimento, da ignorância, é que se a explicação fosse tão somente cognitiva, ou seja, de como a nossa cognição opera, ou a nossa intelecção opera em relação aos conhecimentos e fatos políticos, então deveria ser o caso de as pessoas terem opiniões políticas coerentes em suas bases e em suas posições integrantes. E o exemplo que o Michael Huemer utiliza é do direito à vida dos animais e do direito ao aborto. Se fosse tão somente uma questão cognitiva, fonte das discordâncias políticas, então deveria haver uma correlação lógica, não inferencial, mas lógica, entre a pessoa que defende, de um lado, o direito à vida e a pessoa que defende o aborto. Deveria ser uma tendência da pessoa que defende o direito, perdão, falei direito à vida, mas a pessoa que defende o direito dos animais, deveria ser uma tendência que ela defenda também o direito ao aborto. Na verdade, aqui eu vou pedir perdão porque é o contrário, né? A pessoa ser contra o aborto, se a pessoa defende o direito dos animais, porque aí haveria uma certa inferência, não inferência, mas uma certa conexão lógica entre defender o direito de um animal ou de um ser senciente, melhor dizendo, que seria os animais,
e defender também o direito de um outro ser senciente ou coisa análoga, que seria um feto. Então, aqui já corrigindo, deveria haver uma correlação entre as opiniões do direito aos animais e a opinião contrária ao aborto, o que na prática não vemos. Na prática vemos o contrário, vemos que geralmente as pessoas que defendem o direito aos animais, geralmente, né, para falar bem em termos de estereótipo, essas pessoas são justamente as pessoas que defendem o aborto e não são contra o aborto. Então, não há necessariamente uma correlação lógica entre as posições políticas, o que seria uma necessidade caso a fonte das discordâncias políticas fosse tão somente uma característica cognitiva. Outra coisa que o Michael Huemer destaca também é que existe um certo padrão comportamental e social correlato às posições políticas, o que não é uma característica cognitiva. Por exemplo, pessoas que gostam mais de terno têm tendência a serem conservadoras. Pessoas que usam camiseta psicodélica do Pink Floyd, por exemplo, têm tendência a serem liberais ou progressistas. É um exemplo que o Michael Huemer utiliza. E ele tem razão, ao meu ver. O que afasta a posição de que a explicação para as discordâncias políticas seria, positivamente falando, uma característica cognitiva, assim, da ignorância das pessoas. Claro que isso contribui para as discordâncias políticas, assim como os outros elementos também contribuem. Eles funcionam em conjunto. O terceiro, ou melhor dizendo, a terceira das fontes que o Michael Huemer elenca é da divergência valorativa, né, da divergência moral. E ele rejeita essa fonte como uma fonte principal por dois motivos. Um deles é que, para o Michael Huemer, e na minha opinião ele fala isso no artigo, ele fala de uma forma vulgar e eu acho que irrazoavelmente, mas ele diz que essa posição de que a divergência política, por conta de divergência valorativa e divergência moral, e que isso é uma característica mais ou menos ineliminável no debate político, ele diz que essa posição suscita a ideia de que não é possível tratar os valores morais e também políticos de forma objetiva. E ele apela para o discurso de que o antirrealismo moral, que seria mais ou menos essa posição, ele é injustificável. Ele tão somente fala isso, ele não se propõe a argumentar o porquê. Para quem conhece o Michael Huemer, conhece as posições metaéticas dele também, mas eu acho que a maneira com que ele jogou isso no artigo fica bem irrazoável, né? Eu acho que é até muito forte falar que o antirrealismo moral é injustificável. Bom, então essa primeira objeção dele eu acho fraquíssima, mas a segunda objeção é um pouquinho melhor, apesar de ser fraca também. Ele objeta dizendo que as posições políticas, em suas fragmentações, elas não são derivações claras de posições morais ou de teses morais. Então ele utiliza, por exemplo, a questão do aborto novamente e pergunta qual tese moral subjacente junta as pessoas que são contra ou a favor do aborto. Existe ou uma tese moral, ou um conjunto de teses morais subjacentes que mais ou menos dão origem ou ensejam um caminho contra ou a favor do aborto. Ele faz essa provocação retórica, insinuando que não há, que na verdade há uma certa estranheza entre as posições políticas em seus fragmentos e as teses morais que supostamente fundamentariam essas posições. Mas eu acho que isso aí é um erro de scrutinize mesmo, de olhar na lupa, olhar mais de perto, porque não são teses morais que fundamentam diretamente as posições políticas, mas são valores
políticos, novamente, de um ponto de vista axiológico, como, por exemplo, o ideal da liberdade ou o ideal da ordem, que é comum entre conservadores, comum entre aristocratas, o ideal da liberdade comum entre liberais ou progressistas, o próprio ideal de progresso ou de fraternidade. Há ideais políticos que são confundidos com, legitimamente confundidos com valores, podemos chamar de valores políticos, e eles sim, não isoladamente, mas em consonância com outros valores políticos também, dão margem, ou seja, são condições de possibilidade para o surgimento de uma posição política. Então, não é uma inferência, não é um surgimento direto que acontece entre valores morais ou políticos, né, como ideais, por exemplo, e entre as posições políticas propriamente ditas. Então, não é algo tão claro realmente, e não se pode investigá-los como se fossem claros, portanto. O que eu quero dizer é que os valores ainda estão lá, estão no chão do debate político, estão no chão das posições políticas, mas eles estão difusos e não tão claros. Você tem que investigar bem, aplicar a técnica maêutica mesmo, a pessoa, para saber qual que é a linha que, ou melhor, quais são as linhas que são puxadas até o substrato das opiniões valorativas da pessoa. Você vai encontrar, invariavelmente, você vai encontrar, então, essa objeção do Hilmer é muito fraca. Mas eu compreendo quando ele diz que, isoladamente, as divergências valorativas não dão cabo de explicar as divergências e os problemas políticos. Eu concordo, mas ele parece diminuir muito essa fonte de divergência, enquanto eu não diminuo. Eu acredito que seja uma fonte bem relevante, talvez a mais relevante, ou ao lado da irracionalidade, que é a quarta fonte. Bom, e a questão da irracionalidade, o Hilmer ele explica muito mais ostensivamente em comparação às outras, até porque é a tese que ele defende. E ele explica a questão de vieses cognitivos mesmo. Ele explica dentro da questão do debate como funciona a irracionalidade. E ele coloca dois tipos de racionalidade para explicar a própria irracionalidade. Isso dentro do debate. Ele coloca a racionalidade, primeiro a racionalidade instrumental e depois a racionalidade epistêmica. E ele faz essa separação para colocar, para elencar duas teorias da irracionalidade. Uma que é a teoria da ignorância irracional e a outra teoria é da irracionalidade irracional. Bom, explicando primeiro a questão das racionalidades, a racionalidade instrumental é aquela, você pode entender do ponto de vista mais neural mesmo, neurológico, que a pessoa se vale de sua rede neural, de sua capacidade de ser racional, usar todos os elementos racionais humanos, mesmo que para fins que, de um ponto de vista lógico ou filosófico, sejam irracionais. Mas a pessoa se vale de suas disposições cognitivas, ela faz um cálculo econômico e ela escolhe pela irracionalidade, segundo a teoria que eu já vou explicar. Agora, a racionalidade epistêmica e não instrumental, ela necessariamente caminha para a verdade. Ela é uma racionalidade que é comum dos filósofos, qual seja, a de se dispor dos elementos de racionalidade ou dos seus elementos cognitivos funcionais para se aproximar da verdade. E não tão somente fazer um cálculo econômico
e biológico, daquilo que compensa ou não, daquilo que lhe dá maior retorno ou não, biologicamente falando mesmo, ou neurologicamente falando. Bom, e as duas teorias da irracionalidade, a primeira é da ignorância irracional, teoria da ignorância irracional, é que se eu errar algum nome aqui, não tem problema, porque eu vou deixar aqui o link do artigo e você pode ler. E o nome é só um nome. Mas a primeira das teorias diz que a pessoa ela faz um cálculo econômico em sua mente entre o custo que ela tem em ser racional, em buscar informações corretas sobre a política, em se informar e o retorno que seria, nos termos econômicos mesmo, o valor esperado, que seria aí a utilidade, né? Se a pessoa faz esse cálculo e vê que o valor esperado não compensa o, os custos e os gastos que ela tem com energia, com esforço em ler, em pesquisar e em se dispor de racionalidade, então ela se vale de irracionalidade, ou melhor, ela se vale de uma racionalidade, que é todo esse cálculo, para concluir a irracionalidade, que no caso estrito aqui é a ignorância. Na segunda teoria, que é a irracionalidade irracional, ela é bem simétrica, bem parecida, mas a pessoa não se vale da racionalidade instrumental para concluir a ignorância, mas se vale da racionalidade instrumental para concluir a irracionalidade. Ou seja, ela calcula que ser racional ou em certo âmbito, em certa esfera de sua vida, manter hábitos racionais não lhe dá um retorno, não tem um valor esperado que compensa os custos desta racionalidade. Então, a única racionalidade que ela se vale é a instrumental para fazer esse cálculo e chegar nessa conclusão. Para o Michael Huemer, isso aí, essas duas teorias postas em prática são grandes fontes das discordâncias políticas, porque você tem demasiadamente pessoas irracionais no debate político. E aí ele elenca vários exemplos, como eu disse, ele cita a questão de vieses cognitivos, entre várias outras questões do quão custoso é para uma pessoa se manter racional, se manter informada. Ele diz, por exemplo, que se uma pessoa ela tenta se informar sobre todos os elementos de sua democracia, da democracia de seu país, todos os integrantes de um congresso, todas aquelas pessoas para as quais ou melhor, nas quais ela votou, ou nas quais ela votará, ou que são passíveis de voto, seria custoso demais para essas pessoas e elas não teriam nenhum retorno evidente. Ele argumenta também que é muito comum entre as pessoas concluírem através de um cálculo racional que um voto ou uma ideologia política ou uma racionalidade mais acentuada acerca da política não surte um efeito substancial na sociedade, enquanto uma postura mais desleixada acerca da política igualmente é contraproducente, socialmente falando, mas ao menos mina alguns custos pessoais mesmo, que seriam alguns gastos energéticos e cognitivos, o que é bem comum e bem visível, sobretudo na nossa sociedade brasileira. E o Michael Huemer também no artigo ele vai concluir com alguma argumentação sobre formas de minar essa irracionalidade no debate político e alguns problemas dessa irracionalidade e a importância
disseminar essa irracionalidade, porque, segundo Michael Huemer, os problemas do debate político são os maiores dos problemas, porque são eles que ou resolvem os demais problemas fora da esfera política, ou que criam novos problemas também fora da esfera política. Bom, eu gostaria de elencar duas observações sobre o artigo no geral. A primeira delas é que o próprio Michael Huemer ele comenta sobre formas de lidar com a irracionalidade alheia e não tão somente com a própria irracionalidade. Claro, com a própria irracionalidade, ele comenta algumas coisas que muitos já sabem, como buscar fontes diversas, se policiar para não frequentar tão somente meios de pessoas que convergem com sua opinião política, que confirmam o seu viés político. Mas na questão da irracionalidade alheia, Michael Huemer ele observa que há um certo dilema entre você destacar ou dar nota à irracionalidade alheia e então afastar mais ainda a pessoa da sua posição política, ou então destacar e aproximar a pessoa, porque a pessoa de bom grado toma consciência, não de sua ignorância, mas de sua irracionalidade, não se ofende com aquilo, então se aproxima a esse certo dilema. E ele diz que uma boa forma de resolver esse dilema é buscar caminhos delicados e educados. Bom, eu não sei se este vídeo é delicado e educado, mas o que eu posso dizer é que você é irracional politicamente. Essa é a minha forma de contribuir. Agora, a segunda observação é que há um certo cuidado com toda essa história de irracionalidade e razão na política, e eu não estou aqui dizendo que o Michael Huemer padece desse problema que eu vou elencar, mas há um certo problema e uma certa tendência, sobretudo em liberais e conservadores no sentido mais estrito e original do termo mesmo, o cético político, ao estilo Edmund Burke. Bom, essas pessoas elas têm uma tendência de sobrevalorizar a razão no debate político, no sentido de que a razão elevada a seu máximo grau dentro do debate político tende a minar as discordâncias a ponto de, por exemplo, a questão valorativa que o próprio Michael Huemer diminuiu, fosse inócua para o debate. É como se o debate político tivesse a capacidade de ser resolvido como matemática ou outro tipo de coisa mais analítica. Bom, isso aí é no mínimo alarmante, não vou dizer problemático, mas no mínimo tem que se tomar cuidado com esse tipo de afirmação, porque dá a ideia de que o status quo, por exemplo, a forma social capitalista, ela tão somente pode ser reformada através da razão, ou que a razão ela dá conta de acompanhar de forma comedida e, obviamente, racional o movimento da história e a forma social vigente. O capitalismo é um exemplo porque vivemos no capitalismo. Mas a própria noção imediata de que a razão ela pode eliminar as fontes de discordância política já é uma coisa, uma interrogação que fica aí à tona. Será que é assim mesmo? E outra questão também, já que eu comentei sobre a razão enquanto um meio de se minar os problemas e até mesmo reformar de forma comedida, estratégica e, obviamente, racional a forma social vigente, fica uma dúvida, fica uma questão que eu particularmente não sei responder, mas eu acredito que seja uma questão extremamente pertinente. Ou seja,
Será mesmo que a razão, ao modo iluminista de razão, ao modo liberal mesmo, ao modo Steven Pinker de o novo iluminismo, será que esse tipo de razão é a razão que acompanha a história, por exemplo, neoliberal e que acompanha o capitalismo e que o reforma da forma mais racional possível? Colocando em outros termos, será que a reforma do capitalismo, num sentido progressista, mas em certa medida conservadora também, num sentido conservador também, de procurar o progresso social, mas sob certo ceticismo político comedido, será que essa postura é a postura que está do lado da razão no movimento da história? Ou será que, por outro lado, mais racional ou verdadeiramente racional é o revolucionário, é o Hobsbawm, ou é um marxista analítico, ou é aquela pessoa que não está propondo uma reforma do status quo ou da forma social vigente, mas está ativamente criticando no sentido de que essa forma deve ser superada. Será que a razão ela é conformista ou será que a razão ela é transgressora? Bom, aí fica a dúvida e você que olhe para a história e tire a sua própria conclusão. Agora, estritamente sobre a questão da irracionalidade política, em que pese todo esse critério, todo esse alarde sobre a razão, é inegável que há no debate político demasiado irracionalismo, né? Sobretudo no debate estritamente político. E eu não digo político no sentido de que ele versa sobre política, mas eu digo político no sentido de que ele se faz ao modo político, ao modo da retórica política de se fazer. Por exemplo, você tem o Gustavo Machado, do Orientação Marxista, que ele fez dois debates diferentes. Um que eu julgo que é sobre política, mas não é um debate político. Outro que eu julgo é um debate sobre política e político. E quais são esses debates? Um deles foi com o Daniel Miorin, que eu julgo que foi um debate sobre política, mas não foi um debate político, porque os dois foram extremamente razoáveis e não apelaram para exaltação de ânimos ou para histeria ou para retórica barata. Veja, o problema não é esse varia de retórica, mas aquela retórica barata que mina as intenções intelectuais e epistemologicamente honestas mesmo, e visam tão somente a paixão e a obstinação política e a confirmação de vieses e interesses que o Michael Hilmer comenta no artigo dele, interesses que são diversos, mas, por exemplo, para um político há um interesse grande em ganhar capital político, em fomentar e inflamar no seu público, às vezes ódio, ou às vezes uma espécie de lacração, como foi o exemplo do segundo debate do Gustavo Machado com o Gabriel Pavanato, em que o Gabriel Pavanato foi e é extremamente histérico, anti-intelectual, maliciosamente retórico, e tudo o que há de mais baixo na intelectualidade e num bom debate, na dialética, no diálogo, apelando tão somente para o modo político de ser, o que é uma coisa extremamente ridícula e contraproducente, mas o que infelizmente é muito comum no debate político. E se há figuras que têm grande capital político, como o Gabriel Pavanato, e que de cima elas emergem para baixo e transmitem isso de forma inflamatória para o seu público, é comum que essa difusão das discordâncias políticas aconteça ao modo com que a fonte acontece, que é nessa histeria, nesse baixo nível, que é uma coisa ridícula.
Bom, mas como eu disse, o vídeo é breve e eu só queria comentar algumas coisas sobre o artigo. Não dá para comentar tudo porque eu não quero fazer um vídeo longo sobre um assunto que é simples. Eu acredito que assunto simples deve ser tratado de forma sucinta e também simples. Mas acessem o artigo e leiam por conta própria. Bom, paz para todos.